Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença hoje aqui, mais uma vez, hoje para falarmos de urbanismo, mobilidade e turismo. Mas queria, sobretudo, agradecer aos nossos oradores, Dr. Miquel Sousa, o arquiteto Filipe Barbosa, e a Dra. Paula Presidente. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco, a partilhar os vossos conhecimentos, as vossas ideias, para que, efetivamente, a Marinha Grande se torne cada vez maior, como nós gostamos de dizer. Todos nós fazemos uma Marinha bem grande. E hoje estamos aqui, sobretudo, porque uma das nossas condições é saber ouvir quem sabe. E, portanto, sabemos que estamos no meio de gente conhecedora destas ações e, naturalmente, estamos aqui pela disponibilidade de aprender convosco e de enriquecer os nossos conhecimentos e também a nossa forma de atuar enquanto autarcas do Conselho. A razão de hoje estarmos aqui a falar sobre estas três temáticas prende-se com aquilo que nós achamos que é o nosso Conselho. Porque quando fala de turismo não se pode falar isolado do urbanismo ou da mobilidade e, portanto, achamos que tudo isto se interliga e foi exatamente por isso que optámos por pôr estes três temas, exatamente porque não os consideramos de forma isolada, mas de uma forma global. É também, assim também. Muito obrigada. Não, estavam a ouvir ou não? Não. Então ainda bem que estavam a ouvir mal. Assim não me podiam acusar de muitos erros porque não ouviam e, portanto, seria um bocadinho melhor. Mas, neste caso, então, e porque já agradeci naturalmente a vossa presença e agradeci aos nossos oradores, e a continuar a acrescentar que vimos isto de uma forma global e, portanto, não dissociamos qualquer um destes temas, porque todos eles em conjunto fazem aquilo que nós achamos que é a criação do bem-estar para a nossa população, para aqueles que aqui vivem, que residem, mas também para aqueles que vêm de fora. É essa uma das preocupações grandes. Nós gostamos de saber vender a nossa terra, por isso o fazemos sempre de uma forma em que sentimos que estamos a viver no melhor lugar do mundo. Há poucos dias aqui estávamos, há cerca de uma semana, e falávamos da nossa terra como o centro do mundo. Continuamos a querer que todos nós sintamos isto desta maneira e que consigamos todos nós também vender desta forma, mas dizer também que aquilo que hoje está aqui a passar em termos destas três áreas tem sido também uma grande preocupação dos mandatos do Partido Socialista, porque naturalmente temos consciência que a requalificação já feita tem de ter continuidade, por isso aqui estamos com a continuação da qualificação das redes viárias relacionadas com a mobilidade interna e externa, a criação das ciclovias, os transportes urbanos da TUNG, o novo terminal rodoviário que está também para breve, naturalmente, que será urbano e interurbano, com ligações da TUNG e das rodovias. Também nesse mesmo sítio um parque de estacionamento que continuará a ser gratuito, mas requalificado, com postos de abastecimento para veículos elétricos. A requalificação das habitações do centro tradicional é também uma prioridade para que tenhamos um melhor cartão de visita e, portanto, pretendemos também revitalizar o centro da cidade, valorizando assim o nosso património turístico, as praias, a zona rural e as matas. Porquê é que eu falo aqui da zona rural? Porque nós temos aqui uma zona no nosso concelho que é a Moita, que tem um património rural bem identificado e, sendo uma freguesia que também precisa de ser alavancada enquanto freguesia, temos projetos bem interessantes para essa zona. Os nossos oradores sabem naturalmente também que nós temos aqui alguns locais, para além das nossas praias e das nossas matas, como são as lagoas,
são pequenas, mas temos lagoas com uma grande biodiversidade e, portanto, também queremos apostar nessa área. E, portanto, a mobilidade e o urbanismo terão, naturalmente, continuar a ser fatores de desenvolvimento que nos irão permitir ter um concelho melhor para se viver, como eu há bocadinho dizia, para os que cá vivem se sintam melhor, para ter, ainda há poucos dias ouvíamos aqui falar o engenheiro Menezes, em que ele dizia que muitas das pessoas que aqui estão a trabalhar vivem fora do concelho. Nós queremos que todos vivam no nosso concelho, que o saibam apreciar e, portanto, tudo faremos nesse sentido para melhorar as condições, a atratividade e tudo aquilo que, no fundo, envolve o bem-estar da nossa população. Para não me alongar, e porque efetivamente também temos algumas ideias que depois, no fim de as partilhar convosco ou de vos ouvirmos, naturalmente estarão melhor consolidadas, eu não queria roubar mais tempo nem aos presentes nem a vós e passaria já a palavra para o Dr. Micael Sousa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar entre os camaradas da Marinha Grande e é um prazer estar aqui a apoiar também a candidatura da camarada Cidália Flores. Eu preparei-vos uma pequena apresentação sobre os sistemas de mobilidade e que tem de ser o máximo transversal possível a estes temas que estivemos aqui hoje, vamos falar aqui hoje e que estão no título desta conferência. Não é muito aprofundada, é mais generalista, até para depois podermos ter algum tipo de debate, se assim pretenderem, durante o período em que o público irá participar. Mas tento trazer aqui algumas diretivas e alguns exemplos de coisas que funcionam noutros sítios e que podem também funcionar na Marinha Grande com a devida adaptação. Parece-me que é o mais útil neste momento. Vamos começar então agora primeiro pelos problemas. Vou começar primeiro pelos problemas, depois vou falar de algumas possibilidades de intervir sobre os ditos problemas. Dificuldades de mobilidade. Elas existem em todos os sítios onde existe ocupação humana e urbana. Especialmente onde existe ocupação urbana. Porquê? Porque existem dificuldades que resultam da ocupação do território, existem dificuldades que existem do modo como as cidades foram crescendo e temos que ter noção que as cidades, o tempo das cidades, que é uma coisa que se diz, não é o tempo dos homens, ou seja, elas estão cá há mais tempo. E o advento do automóvel é uma coisa ainda bastante recente, diríamos que a partir dos anos 60, começa a ser realmente, começam a inundar as nossas cidades. E, como eu pus ali um exemplo, se considerarmos um veículo, automóvel, individual, particular, ocupa sensivelmente 10 metros quadrados. E 10 metros quadrados de espaço público é muita coisa. Quer seja para estacionar, quer seja para circular. E depois, se pensarmos que os veículos estão mais de 90% do tempo parados, chegamos à conclusão que nós, de facto, precisamos de espaço para os colocar em algum lado. Outro problema também é que, na cidade consolidada, por exemplo, o caso da Marinha Grande tem um centro histórico também, claramente terão dificuldades em conseguir compatibilizar o uso daquele espaço urbano com todos os carros que as pessoas pretendiam lá colocar. Não há espaço, não é possível. Tem que se arranjar alternativas. Também vou falar nelas. Outra questão está relacionada também com o modo como o território foi sendo ocupado. Eu arranjei este extrato do Concelho da Marinha Grande, em que se vê as zonas urbanas. E nós podemos ver que existe um núcleo e que depois existe muita ocupação ao longo das estradas. Que é uma coisa que se chama a Rua da Estrada, uma coisa muito típica aqui da nossa zona, em que o urbanismo cresce ao longo da estrada. E isto traz problemas muito grandes do ponto de vista dos transportes. Só para vocês imaginarem, do ponto de vista do ordenamento do território e dos transportes, se nós temos tudo construído em torno de uma estrada, o que está numa ponte não liga à outra, está muito longe. Vai gerar mais movimentos, mais necessidade de viagens, de transportes, de uso de carros, depois de estacionar. E nós podemos ver isto muito claramente ali no mapa. E isto é uma realidade que é muito típica aqui da nossa zona. Em Leiria também é assim, na Batalha também é assim, nos concelhos aqui à volta desta zona mais pujante economicamente, mais desenvolvida.
outras questões também. Já disse que existe pouco espaço para os automóveis. Se tivermos em conta a taxa de motorização de Leiria, da zona de Leiria, desta zona mais desenvolvida e da Marinha Grande também, vemos que estamos acima da média nacional e com tendência para crescimento. Ou seja, nós temos uma taxa de motorização de veículos individuais muito grande e que necessita de ser realmente gerida. Temos que lidar com ela. Não temos espaço para ele, não temos condições para eles. Vamos ver, vou falar também de alguns impactos desse tipo de uso insustentável do automóvel particular, e é uma coisa que tem de ser gerida. E também esta questão do desordenamento territorial que falei, o modo como o urbanismo cresceu, como as populações foram crescendo, de algum modo desordenadas, não foram pensadas para gerarem sistemas ótimos urbanos. Tanto do ponto de vista dos equipamentos, das infraestruturas e também dos transportes. Demasiada, chamamos o crescimento em mancha de óleo, o crescimento disseminado pelo território sem coerência e sem ser possível, por exemplo, dar às populações aqueles equipamentos básicos que nós gostaríamos de dar para gerar então equidade social, porque esta questão dos transportes pode criar grandes desigualdades sociais, ou porque as populações residem numa zona onde não estão servidas por ele, ou então porque, para poderem ter acesso aos transportes, necessitam de ter mais poder económico que não têm e logo gera-se desigualdade. E esta desigualdade no acesso ao transporte, à mobilidade, gera muitas desigualdades sociais também. Portanto, quando falamos em transportes e no sistema de transportes, que eu vou falar a seguir, estamos a falar também de urbanismo, estamos a falar de ambiente e estamos a falar de questões sociais. Eu penso que este gráfico diz muito e vai para... e dirige-me para o centro da questão. Se nós vimos este gráfico, isto é a quantidade de energia consumida no país, por setor, em toneladas equivalentes de petróleo. Mesmo que não seja em petróleo, isto é tudo convertido para toneladas equivalentes de petróleo, para nós podermos ter um modo de comparação. E vamos ver, total do setor português, ali, a laranja, depois vamos cá ver em baixo os vários setores e vemos que os transportes é o maior. E vemos que só a seguir é que vem a indústria. Sendo os transportes o maior e que nós usamos acima de tudo, os nossos transportes são veículos particulares e individuais, que funcionam a combustíveis fósseis, que nós temos que importar, temos aqui uma das razões para o nosso desequilíbrio da balança comercial. E se chegarmos à conclusão, isso também é outro dado estatístico, não tenho aqui o gráfico, mas isto é pura química, se o combustível é consumido, ele é emitido. Logo, os transportes são os principais emissores de gases com efeito de estufa, de poluição. E depois, se concentrarmos este tipo de transportes em meios urbanos concentrados, a poluição acumula-se nas cidades e causa mau ambiente urbano. Está tudo ligado. Portanto, esta é uma das razões. Se formos ver, a maior parte dos planos de sustentabilidade e planos urbanos e de regeneração urbana e de alteração dos sistemas de transportes são pela descarbonização, ou seja, pela redução de redução de veículos e da redução de emissão. Já ouviram falar com certeza da proibição dos carros a diesel, já algumas cidades estão a começar a proibir. Isto vai ser uma tendência futura, porque claramente estamos a emitir demasiados impactos ambientais quando tínhamos outras alternativas. E é dessas que eu queria falar. Solução estratégica. Não é fazer um sistema de transportes, não é pôr bicicletas, não é arranjar estacionamentos, é conjugar isto tudo. Não é isolado. Isto não pode ser isolado. Isto isolado não funciona. É insustentável. E como é que deve ser feito? Devemos criar um sistema integrado de transportes. Mas tem de ser fundamentado cientificamente. Há exemplos em que estas coisas são colocadas em discussão pública que não são fundamentadas e depois cada pessoa vai dizer que criou sentido a rua para ali, o outro queria para lá e não há fundamentação para aquilo que é decidido. Isto tem de ser decidido em planos, que devem ser planos para sistemas integrados, que devem ser credíveis, baseados em modelos científicos, que possam ser testados, mas que possam ser integrados com a participação pública e cívica. O que é isto? Não é cada um dar um bitite de como é que era a rua, o sentido onde é que era o estacionamento, é construir-se um modelo que possa ter as variáveis que cada um vai contribuir, testar e ver o resultado. E então depois poder escolher, e poder escolher envolvendo as populações. E assim tem uma boa solução. Ela pode ser ligeiramente mais cara do que um plano que se faz avulso, um bocado como isto que eu vos estou a mostrar, são uma série de medidas generalistas, que são medidas sustentáveis, mas na prática não vai funcionar porque não vai estar adequado a cada realidade. A realidade de Marinha Grande não é igual à de Leiria e não é igual aos outros concelhos. É completamente diferente e deve ser adaptada.
E isso deve ser integrado nos planos. Destes planos, um dos princípios que eu também já vos falei, que não é tomar medidas isoladas, mas é apostar na intermodalidade. O que é isto? É escolher o melhor módulo adequado a cada tipo de viagem e a cada tipo de utilização, sem redundâncias ou com redundâncias mínimas. O que é isto? Nós todos fazemos intermodalidade. Até quando usamos carro. Vamos a pé até o carro e depois temos o carro e andamos a pé. Só que isto, num sistema de transporte integrado, pode ser muito mais do que isto. Pode ser pegar o comboio, ir de carro, ir de bicicleta, ir de comboio, depende do caso, depende dos trajetos. É isto que deve ser pensado. Pensar, escolher e testar o melhor modelo para cada tipo de trajeto. E agora temos facilidades. Provavelmente já ouviram falar nos conceitos das Smart Cities, que incorporam na gestão urbana novas tecnologias de informação e comunicação. Este tipo de tecnologias tem muita aplicabilidade nos sistemas de transporte, porque podem ser as ferramentas para conjugar a intermodalidade destes tipos de sistemas mais complexos. Podemos ter aplicações que nos dizem qual é que é o trajeto melhor, quanto é que aquilo vai custar, onde é que está a passar o autocarro, onde é que está o parque de estacionamento mais próximo, onde é que está o parque de bicicletas, todas essas coisas. Com pagamentos automáticos, tudo isso é possível e tudo isso pode ser adaptado a cada um dos casos, a cada uma das realidades. Também já falei disto, dos modelos deliberativos e consultivos de tomada de decisão. Isto é muito importante, porque se não incorporarem este tipo de... Se as pessoas não perceberem a mais-valia do sistema e se não lhes derem alternativas, as pessoas vão se revoltar. Porquê? Porque vão perder acesso a uma coisa que têm como um direito adquirido. As pessoas querem ter o seu carro, querem estacionar onde querem e querem usá-lo com total liberdade. Mas isto não é possível porque tem inúmeros condicionantes, porque não há espaço para todos, porque há muitos impactos ambientais e que vão ter efeitos extremamente negativos na qualidade até da vivência humana. Portanto, tem que haver um sistema de gestão justo, equilibrado, que garantia equidade. Portanto, isso é extremamente necessário e tem de ser envolvidas as populações, tem de ser explicadas porquê, tem de participar nas decisões para haver entendimento e aceitação. Outra das prioridades, para além da intermodalidade, é a adoção dos modos suaves. O que é isto dos modos suaves? Basicamente é andar a pé, andar de bicicleta, tudo aquilo que não tenha um tipo de motor ou um tipo de impacto severo no ambiente, no meio ambiente. Não se deve dizer isto, mas no meio ambiente. Um exemplo são as bicicletas. Há muitos países onde testam este tipo de modelos. Por exemplo, quem já foi à Holanda vê perfeitamente que eles adaptam bicicletas para transportar os mais variáveis tipos de coisas, incluindo crianças, com coisas deste género, que têm infraestruturas adequadas, têm a aceitação social para isto ser considerado como positivo e usam-nas de facto, e são boas alternativas, e são baratas, e são boas para a saúde. Só coisas boas. E nós não usamos, provavelmente, e quase certeza, por conotação social negativa. Ou seja, é socialmente aceito irmos fazer o passeio de bicicleta ao domingo, todos equipadinhos, com aquele tipo de toda a maneira, mas não é socialmente aceitável fazer isto durante a semana, quando seria mais racional. Especialmente aqui na Marinha Grande, não tem todas as condições físicas para isto poder ser possível. Aliás, já foi, no passado. Não sou muito velho, lembro perfeitamente haver muito mais bicicletas na Marinha Grande do que cá mesmo. Este tipo de soluções devem ser integradas com as outras soluções, ligam-se com a melhoria dos espaços urbanos, ou seja, estamos a fomentar os modos suaves, que é andar a pé, andar de bicicleta, e ao mesmo tempo estamos a melhorar os espaços urbanos, ou seja, estamos a melhorar também a atratividade do imobiliário, estamos a melhorar a atratividade da qualidade urbana, ou seja, intervimos numa coisa e melhoramos tudo, sistemas integrados, sistemas de transportes, tudo se liga, tudo se relaciona. Mas depois podem dizer, mas não é possível andar sem bicicleta, não há mau tempo, não é prático, não tenho tempo para isso. Eu tenho aqui alguns dados. Nós fazemos as médias de andar a pé entre 2 a 6 km por hora e de bicicleta mais ou menos 20. Depois, claro que isto varia muito de acordo com a topografia e com a capacidade física de cada pessoa. Mas isto serve para podermos definir e planear o sistema, os vários pontos e os vários tipos de trajetos que são possíveis fazer com este tipo de meios. Aqui estão outros exemplos que eu falei de requalificação do espaço urbano, ou seja, dar primazia aos modos suaves em detrimento do automóvel, dar prioridade a este tipo de modos, que depois acaba por ser também bom para as atividades económicas que desenvolvem nos vários sítios. Como temos exemplos, intervenções deste género podem ser até catalisadoras
de outro tipo de atividades urbanas, incluindo a reabilitação urbana e até a própria valorização do património e do comércio local. Esta imagem também é muito conhecida, normalmente é usada, e temos aqui uma clara noção do tipo de espaço que ocupa os vários tipos de transportes. E é bastante evidente qual é que é a opção que devemos tomar. Ou seja, ao usarmos aquela quantidade de veículos individuais, vejam na quantidade de espaço público que estamos a desperdiçar para outro tipo de atividades. E depois há aqui outro paradoxo. À medida que nós precisamos de mais infraestruturas rodoviárias, precisamos cada vez mais espaço, a cidade aumenta mais, e ao aumentar precisamos de andar ainda mais. Gera-se um ciclo sustentável. Ok? A questão do transporte público a seguir também. O transporte público tem de ser integrado nesta rede e só é possível se mudarmos a existência, ou seja, se melhorarmos o conforto do transporte público, se melhorarmos a fiabilidade, se o integrarmos em redes, se os adaptarmos às necessidades da população. E neste momento também o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Aplicações para nós sabermos onde é que estão os autocarros, com avisos, com trajetos, com preços, para termos esta informação toda disponível. E depois existem outras coisas. Isto pode ser tudo integrado. Eu lembro de um projeto em que havia uma integração de reciclagem urbana, em que, pela quantidade que nós reciclámos, recebíamos bilhetes de autocarro. Portanto, isto pode ser usado, pode ser integrado com muitas outras coisas, incluindo com as bicicletas. Podemos ver ali transportes, penso que aquilo até é um comboio, em que estão perfeitamente adaptados às bicicletas. Nós podemos, então, conjugar intermodalidade, vamos de bicicleta, encaixamos no transporte, ou à frente ou lá dentro, depois depende de cada um, e adaptamos a cada um dos trajetos. Isto é possível. Ou no próprio autocarro, ou então de sistemas que é Park and Ride, ou Bike and Ride. O que é isto? Estacionamos a bicicleta e, através de sítio onde estacionamos, por exemplo, imaginem aquelas bicicletas públicas, em que nós com um cartão podemos pegar num sítio e deixar no outro, e esse próprio cartão serve para o transporte público, depois vamos usar tudo o mesmo sistema integrado. Depois está ali um exemplo, que há sítios, nós por exemplo em Lisboa usamos isto para fins turísticos com o autocarro que anda na água, mas há países onde ele é usado mesmo para atravessar os rios, para servir mesmo as populações locais. Isto claro que na Marinha Grande não faz sentido, mas adaptado à realidade local pode haver outro tipo de coisas, mais das bicicletas, para conjugar. Aquele exemplo é outro autocarro que não tem componentes metálicos na estrutura, que é o projeto húngaro, em que conseguiram, através dos plásticos, fazer um autocarro elétrico sustentável. É um exemplo também daquilo que pode ser aplicado até para desenvolver depois o empreendedorismo e a inovação industrial local. Este é um exemplo que também é um bom exemplo, e isto foi uma coisa que eu vi em Paris, que é o autocarro de discoteca. Nós podemos tirar um bilhete de autocarro e podemos ir para a discoteca. Para que é que isto serve? Serve para tirar a conotação negativa dos autocarros e de que é uma coisa para idosos, para pessoas que não têm capacidade económica. Não, é mentira. Isto pode ser adaptado. E está ali outro exemplo de um autocarro cheio de tecnologia que também é usado por jovens. Tudo isto é possível ser adaptado, conjugado, para melhorar a imagem do uso do transporte público e para adaptar a uma utilização mais moderna e que seja mais adversa aos preconceitos. Aqui estão os sistemas de parque and ride que eu vos falei. Nós podemos ter estacionamentos onde as pessoas estacionam com o mesmo bilhete que dá acesso ao autocarro, depois ter acesso então às zonas onde é mais difícil estacionar ou entrar. O uso dos carros elétricos, especialmente num sistema de car sharing, carpooling, são coisas que também já estão a acontecer em Lisboa, que é como as bicicletas, nós requisitamos o carro, usamos, deixamos do outro lado, temos uma conta, desconta a nossa conta e usamos o carro naquele período de tempo particular. Ou então simples boleias, que é o carpooling. O sistema de boleias, também através das novas tecnologias de informação e comunicação, também as podemos usar para combinar boleios de uma forma integrada. Outro exemplo para a gestão dos estacionamentos, ali está o exemplo de uma portagem urbana, para impedir que os carros entrem naquela zona, pelo menos os namoradores, e o sistema de parqueamento informatizado também em rua, para evitar aquela voltinha que nós damos à procura do lugar livre. Quando temos este tipo de sistemas na rua, sabemos onde é que há lugares e vamos diretamente para lá, poupamos viagens, é menos trânsito na rua, é menos emissões. São exemplos também que podem ser adotados. Tudo isto integrado. A questão da mobilidade elétrica também, ainda não sendo uma opção viável de massas, economicamente acessível, é claramente uma tendência e pode ser até possível através da promoção local, através de subsídios, através de parqueamento próprio. Por exemplo, em Lisboa, até bem pouco tempo, os carros elétricos não pagavam estacionamento.
Isto é uma grande mais-valia numa cidade como Lisboa. É um exemplo de uma promoção indireta que se pode dar ao tipo de transporte. Isto depois pode ser adaptado a cada realidade. Nós temos ali exemplos também de veículos novos, são tudo testes de inovação, que eles próprios se arrumam e poupam espaço na ocupação urbana. É um exemplo também. Coisas que podem ser feitas. Aqui está o tal exemplo de intermodalidade. Temos ali uma estação intermodal em que se cruzam os vários tipos de transportes. Uns vão de bicicleta, outros vão a pé, outros vão de comboio, autocarro, tudo se conjuga e assim é possível adaptar cada um dos vários transportes ao trajeto ideal. O exemplo do uso de bicicletas, já dentro do comboio e a mais simples, à frente do autocarro. Um exemplo. Temos aqui outros exemplos de melhorias nas paragens de autocarro, com novas tecnologias, as aplicações, estes autocarros muito pequeninos para meios urbanos, onde não há muito espaço, elétricos também, a questão da informatização dos trajetos também, em tempo real, para nós sabermos onde é que os autocarros andam. Mais aplicações, neste caso a bilhética, se nós integramos os transportes, temos que integrar a bilhética, ou seja, os bilhetes. E é aqui que faça ponto com o turismo. Por exemplo, o turismo depende, especialmente quando temos turistas estrangeiros, ou de fora da cidade que não conhecem a cidade, depende muito da qualidade do sistema de transportes. Se o sistema de transportes for fácil de usar novas tecnologias, tiver bilhetes integrados com mapas, com outro tipo de aplicações, é um modo de promover o turismo local, a própria economia local, porque isto pode ser financiado, estes mapas e estes kits, pelo comércio local e pela restauração, e de facilmente as pessoas acederem aos vários sítios, de um modo cómodo, pagando um preço que estão disponíveis a pagar. Por vezes não é questão do preço, é questão da facilidade com que se acedem às coisas. E isto é uma oportunidade. Por fim, outros exemplos. Falei também no caso dos centros históricos e das zonas onde existe menos espaço. Também temos que ser realistas. Não podemos não dar alternativas às pessoas. Se nós queremos que as pessoas morem no centro das cidades, é pouco provável que aceitem não ter pelo menos um lugar de estacionamento. Temos que ser realistas. Estamos em Portugal e existe uma grande dependência do automóvel e temos que adaptar isto à nossa realidade. Soluções. Existem possibilidades de fazer silos automóveis que são mais baratos do que fazer em parques de estacionamentos, porque têm custos acrescidos, adaptados à realidade e à volumetria local, que podem ser interessantes também do ponto de vista urbanístico. São outra possibilidade de garantir pelo menos algumas bolsas de estacionamento para os moradores, especialmente se nós queremos promover mais habitantes em determinadas zonas estratégicas. Por fim, a questão também do comércio tradicional, estes tipos de soluções de silos automóveis são possibilidades, e eu costumo dar também este exemplo. Quando nós falamos de um centro comercial, no shopping, dizemos que o estacionamento é gratuito. Mentira, não é gratuito. Ele está incorporado nos preços daquilo que nós compramos. Ou seja, os lojistas que lá estão pagam. Nós é que não pagamos diretamente. Portanto, uma das soluções é, para o comércio tradicional, conseguir fazer um tipo de associação entre os comerciantes e com a autarquia, que possam incorporar estes preços do estacionamento no negócio, não dando a sensação que a pessoa está a pagar por uma coisa que seria gratuita e que a afastaria naturalmente. Por vezes é só uma questão de percepção e não do valor que se paga propriamente. Por fim, um toque também no urbanismo, porque isto tudo se liga. Um modo de evitar transportes é fazer com que as pessoas não tenham que se deslocar. E o que é isto? Se moramos numa determinada zona, nós necessitamos de ir a uma padaria, se necessitamos de ir a uma loja, se tivermos esses serviços na nossa zona, se tivermos os equipamentos de educação, de saúde, também não precisamos de transportes. Portanto, isto é a polifuncionalidade dos espaços urbanos. E aqui também é uma coisa que compete às câmaras, é planear o território de modo a que tenha pelo menos os equipamentos e as áreas mínimas para evitar gerar transportes desnecessários. Portanto, é uma medida urbana, por vezes não é fácil de fazer, porque as coisas já estão consolidadas, mas é algo que deve ser tido em atenção quando se gera a própria cidade. Está ali um exemplo meramente esquemático desse tipo de ocupação. Por fim, para acabar, uma maneira também de evitar transportes é mudar o sistema económico-social. Arranjar maneira de poder consciencializar as empresas e os serviços públicos para não coincidir tanto os horários, para evitar horários, as horas de ponta, desmaterializar os serviços, trabalhar à distância, todo esse tipo de coisas, parecendo que não, condicionam muito o nosso sistema de transportes. E nós vemos perfeitamente, quando não há aulas, o trânsito não é igual. Não é nada a mesma coisa, e nós